Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o professor doutorando Vinícius Marangoni. O professor Vinícius é um pesquisador na área da psicanálise e utiliza essa linha teórica como base para seus atendimentos. Hoje ele vem aqui compartilhar conosco um pouco mais sobre essa linha teórica tão importante para a psicologia. Boa tarde, professor Vinícius. Boa tarde, é um prazer em tê-lo aqui, doutor Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius, né? Opa, espero. É isso aí. Bom, antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir gostando do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, galera. Faz essa força pra gente continuar fazendo vídeo de qualidade, ter cada vez convidados tão bons quanto o Vinícius aqui. Tá? E é isso aí, motiva a gente aí. Professor Vinícius, o que te fez escolher a psicanálise como uma abordagem para trabalhar? Bom, eu fiz uma outra graduação antes de psicologia, que eu queria fazer filosofia. Na época não foi possível por uma circunstância específica da cidade onde eu morava e fiz a opção por pedagogia. Sempre tive um interesse na área de humanidades e fiz essa opção. No curso de pedagogia me interessei pela psicologia e a partir dali eu tomei contato com a obra do Freud. Então, depois, quando eu vim fazer a graduação em psicologia, eu já tinha me arriscado ali pela obra do Freud, batendo muita cabeça ali. E quando eu vim fazer a graduação, eu tive a oportunidade de estudar, me aprofundar mais. E a leitura da obra do Freud me encantou e por isso que eu optei, pela psicanálise. Professor Vinícius, o que é a psicanálise? A psicanálise, segundo o próprio Freud, o Freud fez assim, algumas tentativas ao longo da obra, das obras completas, de oferecer uma definição da psicanálise de forma mais sucinta. E ele vai dizer que a palavra psicanálise ela tem três sentidos. O primeiro é um método que dá acesso ao inconsciente, na patologia e na normalidade. Em segundo lugar, um procedimento psicoterapêutico. Então a psicanálise ela oferece uma possibilidade de aliviar o sofrimento psíquico, o sofrimento mental, e promover o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento emocional. E em terceiro lugar, a psicanálise é uma teoria que se desdobrou, que foi construída a partir dessa vivência clínica do Freud. No seu primeiro momento e depois dos continuadores da psicanálise. Então, de uma forma assim resumida, a palavra psicanálise tem esses três sentidos. Nessa visão, professor, o que diferencia o normal do patológico? Bom, para a psicanálise, então quando Freud ele lança, por exemplo, os 3 ensaios da teoria da sexualidade em 1905, ele vai fazer uma afirmação ali que inclusive produziu muita contradição na época, porque o Freud vai dizer assim, olha, que a psicanálise, na tentativa de ajudar aquela pessoa que está em sofrimento mental, ajudar aquela pessoa que está num processo de loucura, a psicanálise vai descobrir que a normalidade não é muito diferente. Ele vai descobrir que, essencialmente, do ponto de vista assim, originário, como diz o Freud, a normalidade não é muito diferente da loucura. Por quê? Porque se a psicanálise é uma compreensão do indivíduo, da pessoa, em que ela vai dizer assim, o indivíduo ele vem ao mundo louco, perverso, com tudo isso que a gente pode imaginar, e que ele pode alcançar, no período de desenvolvimento, ele pode alcançar isso que a gente convencionou chamar de normalidade. Então lá atrás, mesmo que você alcançou isso que a gente convencionou chamar de normalidade, você tem lá atrás, e é permanente em nós, vai dizer a psicanálise, esse impulso associado à loucura, à perversão e assim por diante. Então, de uma forma simples, a gente pode dizer que a diferenciação entre o normal e o patológico para a psicanálise, ela não se dá com maior ênfase na questão qualitativa. Do ponto de vista qualitativo, aquelas manifestações, aqueles supostos sintomas, ele permeia todos nós. O sintoma do indivíduo neurótico, louco, tal, ele permeia todos nós. Porém, a variação aí é de ordem quantitativa. Então é a intensidade e a persistência daquele sintoma, é a intensidade e a persistência que vai fazer com que aquele processo
seja um processo que produza sofrimento, né? Um processo que coloque entulhos no meio do caminho que a pessoa precisa tirar para conseguir tocar o barco. Então eu costumo dar um exemplo muito simples que ajuda a gente a fazer essa diferenciação, que é uma coisa que eu falo em sala de aula. Por exemplo, quantos de nós, se não todos, fazemos aquele exercício quando você está na rua, você fala, não vou pisar na linha. Você fica ali e tal, não vou pisar, não vou pisar. Né? Então essa é uma característica que é muito comum em todos nós. Quem né? nunca, né? Quem nunca, exato. Agora, o pensamento obsessivo e o ato obsessivo, né, ele já é caracterizado por uma intensidade desse fenômeno, né, e uma persistência muito maior. Então a gente faz essa brincadeira, vamos dizer ali, assim, e em seguida você já esquece e toca o barco. Né? A pessoa que está num sofrimento, né, de mais intenso, mais persistente, se ela pisa na linha, ela acha que vai acontecer uma catástrofe, ela não consegue, ela tem que voltar, ela tem que sair, contar tudo de novo, ela se bloqueia ali, percebe? Então aquilo que está em todos nós, naquela pessoa X que nós estamos se referindo aqui, né, naquele indivíduo que está passando por esse sofrimento, é muito mais intenso. Então por isso que qualitativamente eu estou dizendo que é uma coisa que permeia todos nós e quantitativamente que nos diferencia. Né? Muito obrigado. Ótima resposta. Futuro doutor Vinícius. Opa! A gente está aí, a gente já te apresentou, falou que você está elaborando sua tese de doutorado e pergunta que não quer calar. Qual que é o tema dessa tese? Então, Luciano, eu estou estudando, na realidade, por conta até das circunstâncias, muito trabalho, eu fiz uma opção agora no doutorado de fazer um trabalho teórico. Eu entendo a pesquisa como um trabalho que é muito mais enriquecedor quando a gente consegue fazer um trabalho em que há coleta de dados, em que há a possibilidade de fazer um trabalho prático também. Mas nesse momento, pela dificuldade, eu fiz uma opção em fazer um trabalho teórico e eu estou estudando, né, um período da psicanálise que eu considero pouco estudado, que é o período pré-psicanalítico, o período que antecede a criação da psicanálise, formalmente em 1900 ela foi criada. Né? Então você tem um período aí de aproximadamente 15 anos de produção teórica do Freud, em que eu penso que tem pouco estudo sobre esse tema. Então eu estou me debruçando nele, eu penso que ele tem muito a ensinar, inclusive lá na clínica para nós, né? E está indo por aí, né, esse trabalho. Para finalizar, qual dica você daria para os estudantes que pensam em utilizar a psicanálise como base para os seus atendimentos após a formação? Bom, a primeira é estudar bastante, é um campo muito difícil de estudar, tem que ter energia para continuar estudando, inclusive depois, né, da formação. E eu vou reproduzir aqui o caminho que me foi ensinado. Né? Eu penso que a psicanálise é muito importante se familiarizar com ela pelas obras em que o Freud, vamos dizer assim, são obras em que ele não está falando sobre psicanálise, ele está fazendo psicanálise, vamos dizer assim. Então obras como a interpretação dos sonhos, obras como esse período inicial do Freud, né? Então a psicopatologia da vida cotidiana, o caso Dora e assim por diante. Vejam que são obras em que o Freud ele não está fazendo ali uma construção teórica muito sofisticada. Né? A teoria psicanalítica aparece ali só enquanto um pano de fundo, mas ele está demonstrando nessas obras o que é o método psicanalítico. Então quando ele interpreta o próprio sonho, por exemplo, quando ele lá no caso Dora, ele vai interpretar os sonhos da Dora. Então ele está falando assim, como operar com o método psicanalítico, como ajudar o outro por meio do método psicanalítico, como acessar esse universo psíquico inconsciente por meio do método psicanalítico. Então são obras que ele demonstra o método em operação e não valoriza, né? não dá tanta ênfase à teoria, que é o que ele vai fazer depois, por exemplo. E aí eu penso que se a gente começa por esse depois, a gente acaba enfocando mais na teoria do que propriamente no método e na psicoterapia psicanalítica. Então essa é a minha dica, né? Estudar bastante, vem com gás, porque o caminho não é fácil, né? Então tem que pegar o touro pelo chifre, mas enquanto orientação de estudo, comece por essas obras.
Pessoal do canal dos Berrecas, quero agradecer o convite do Lucas e do Luciano de estar participando aqui. Espero ter contribuído para o debate, né, ter enriquecido aqui o debate. Muito obrigado e um abraço para todos. Beleza, pessoal? Para quem nos assistiu até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like, o assunto foi muito bacana, o papo foi muito interessante, tá? E é isso aí, até o próximo vídeo. Vai render um vídeo extra isso aqui, hein? Eu vou ter que falar, como diz o outro, eu vou ter que falar rasgado. Você foi... Até a brincadeira que eu queria falar assim, depois de ver ele falando assim desse jeito, dá até vontade de ser psicanalista. Mas é um medo, né? Só que não. Bom, pessoal do como é que chama? O canal dos Berrecas.